Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, programa que mostra a luta dos trabalhadores aqui em Alagoas. O programa Eu Quero Ver desta semana começa com um ato em solidariedade à Palestina, que aconteceu semana passada no Sindicato dos Bancários de Alagoas. Esse ato é de extrema importância. Ele vem sendo realizado não só aqui em Alagoas, mas em várias partes do mundo, várias cidades do mundo, não só no Brasil. Aqui organizado por movimentos sociais, por entidades, enfim, por cidadãos. O ato tem uma extrema importância de denunciar toda essa agressividade, esse genocídio, esse extermínio de pessoas, de seres humanos, acima de tudo, seres humanos do povo palestino que se encontra na faixa de Gaza. É um ato de importância que vem com o objetivo mesmo de informar a população, conclamar a população, denunciar e dizer um não a toda essa agressividade e genocídio de um governo que se intitula como dono da verdade e diz que tem o dever, o direito de defesa, que ele se rotula, e na verdade um direito de defesa que está ultrapassando todas as barreiras de tratados internacionais, de direitos e garantias fundamentais conquistados ao longo da história. O extermínio desse povo só mostra a fragilidade que nós temos ainda em termos de direito internacional, porque até mesmo escolas, até mesmo centros de proteção da própria Organização das Nações Unidas é bombardeado. Os povos de todo mundo, os governos de todo mundo se unem e dizem um não, como já vem constantemente se manifestando. Não é à toa que 29 países aprovaram uma investigação contra esses atos terroristas do governo de Israel, e apenas um se manifestou contra, que foi o governo dos Estados Unidos. O governo de Israel rotula como uma defesa, um direito de defesa, porém tratados internacionais que falam da questão do direito de defesa, eles dizem que o direito à defesa, a única hipótese de guerra é em relação ao direito de defesa, e mesmo assim numa intervenção mínima, logicamente com a intermediação das forças de paz da ONU, o que não vem sendo feito, até porque a ONU acabou sendo colocada à margem de toda e qualquer discussão que se passa unicamente entre o governo de Israel e o governo norte-americano. Então eu preciso dizer não. O genocídio ele se materializa nesses fatos, está muito claro, muito evidente. Por quê? Porque o genocídio é quando tem o extermínio, a tentativa, o massacre, o ataque a grupos em razão de sua nacionalidade, em razão de sua religião, em razão de grupos étnicos, como por exemplo o massacre de indígenas, e ali tem o massacre de um povo palestino, um povo árabe palestino. Então evidencia o conceito de genocídio de acordo com os tratados internacionais. A partir do momento que você vê o que é que está acontecendo na Palestina, um verdadeiro genocídio, então a gente não pode calar. Eu acho que a gente tem que começar. Essa questão de sermos poucos, nós somos poucos agora. Todo ato começa com poucos mesmo, mas pouco pensando e com vontade de fazer alguma coisa. O Sindicato dos Bancários sempre teve consciência de que a gente não trata só, o sindicato não se limita só às questões de lutas internas, de olhar para o umbigo. A gente precisa olhar para outras categorias, a gente precisa olhar para o país e a gente precisa olhar para o mundo. Então, pensando nisso e vendo o que está acontecendo com nossos irmãos, do Oriente Médio, a gente precisa fazer alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser pequena, a gente começa com coisas pequenas, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E quando você vê no noticiário, mesmo no noticiário que a gente sabe tendencioso, quando mostra a morte de crianças e quando mostra de civis inocentes, isso é da nossa conta, Se é da nossa conta, a gente precisa trabalhar alguma coisa para isso. É importante que a gente se sinta parte e que a gente veja o que é que nós podemos fazer. Primeiro, nós estamos fazendo esse ato e a gente acredita nele, A gente acredita porque cada um tem que fazer a sua parte, não importa. E a gente pode ficar calado quando a gente vê as atrocidades que Israel está fazendo. E esse pior desse tudo é que, além das atrocidades que Israel está fazendo, ele está sendo apoiado por um grande império que é os Estados Unidos. Dizer que é um absurdo, que nós não podemos continuar assistindo ao massacre que está em curso do Estado de Israel, do governo de Israel com o povo palestino.
que mais uma vez volta a massacrar esse povo. Antes dos sionistas organizarem as grandes levas de judeus para aquela região da Palestina, os judeus eles eram praticamente 5%, 3 a 5% do total de pessoas daquela região, onde eles viviam em total harmonia, diferente do que a mídia hoje fala que essa é uma guerra religiosa e que eles sempre tinham briga. Eles viviam em total harmonia, viviam de uma forma democrática lá, e hoje a situação se inverteu, os palestinos estão confinados em apenas 2% do seu território. Então, para nós, essa política de 2 estados, ela não tem como dar certo. Está provado que não tem como dar certo, porque a política de 2 estados é a situação atual, é o quadro atual, onde Israel quer tomar todo o território, quer massacrar todos os palestinos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente de Alagoas, principalmente eu, tenho observado o que está se passando aí na imprensa esse conflito aí na faixa de Gaza, com muita preocupação, porque na verdade trata-se de um massacre, Pessoas que não têm a mínima condição de participar de uma luta estão sendo colocadas no meio de um fogo cruzado, que na verdade é muito maior do parte de Israel, desproporcionalmente aos palestinos, o que levou à morte de tantos palestinos até agora, mais de 1.900. Felizmente o cessar-fogo agora, esse último que chegou com a retirada das tropas terrestres, foi uma notícia excelente para a questão humanitária da região, mas ainda paira uma ameaça muito grande, porque 50 mil soldados israelenses estão na fronteira, E a comunidade internacional como um todo, com raras exceções, eu diria ruins, Pessoas que têm ainda defendido, assim, sem questionamento, essa postura do Estado de Israel, tem se posicionado contra, E no Brasil é praticamente uma grande unanimidade da maior parte da nação contra esse tipo de ação de Israel, que destrói escola, que mata criança, contra de um povo que na verdade está sendo ocupado, que não tem o direito nem sequer de resistir. Então é uma situação assim muito difícil, lamentável, e a gente espera que isso seja resolvido, que essa violência acabe e que a gente possa conviver todos os povos em comunidade, como acontece no Brasil, que nós temos aqui uma nação em que palestinos e israelitas conseguem conviver tranquilamente, sem nenhum problema, judeu e palestino, que na verdade formam uma raça só, todos são semitas, que na verdade também é outra ilusão, não existem raças, todo ser humano é a mesma espécie, não há raça nenhuma no mundo, cientificamente já está provado. Então esse conflito na verdade é artificial, criado por superpotências e por um governo e governos que procuram exercitar o militarismo para se impor diante da sua sociedade. A gente espera que realmente isso mude no futuro próximo e que a gente possa alcançar a democracia e liberdade. Samuel Ferreira, que é membro do Comitê Alagoas do Plebiscito Popular, falou sobre o Dia Nacional de Luta do Plebiscito. Nós vamos realizar um ato nacional pela Constituinte, dia 12 de agosto, que é um ato pela Constituinte, que é um ato nacional, que ocorre em todo o país. Os comitês são convocados, são orientados a realizar esse ato pela Constituinte exclusiva e soberana. Aqui em Alagoas nós vamos realizar o ato no dia 12, dia 12, que vai ser amanhã às 9 horas, lá no Calçadão do Comércio, e nós vamos fazer panfletagem e algumas falas, para que a população possa estar atento sobre essa questão da Constituinte, a gente fazer com que esse ato seja ato de rua, explicando para a população e que elas possam votar sim por uma Constituinte exclusiva e soberana. O presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas, Jairo França, falou com a nossa equipe sobre o protesto que os sindicalistas fizeram nas agências do Bradesco semana passada para denunciar assédio moral. Bem, hoje nós estivemos pela manhã no Bradesco para tratar de um assunto muito
um assunto muito complicado que está existindo na categoria bancária, que é a questão do assédio moral. Nós tivemos várias denúncias do gerente regional do Bradesco e nós tivemos lá, já tivemos antes para negociar e conversar com ele a respeito, né? Estabelecemos algumas normas, conversamos o que poderia ser feito para melhorar a questão do relacionamento com os funcionários e, para nossa surpresa, o gerente lá continuou a fazer esse tipo de assédio na cobrança de metas e a gente teve que ir lá primeiro para tentar resolver e também fazer um ato para ele lembrar que a gente negocia, mas também a gente pressiona. Então nós fizemos uma certa pressão hoje, fechamos a agência, a ideia era fechar a agência o dia inteiro, mas depois da conversa que nós tivemos, o aviso foi dado, a gente modificou a nossa estratégia, tá? E nós fizemos uma paralisação até às 11 horas, de 7 da manhã até às 11, porque hoje era o último dia de pagamento do INSS e a gente não podia penalizar mais do que já são penalizados os beneficiários do INSS. Bem, nós estamos preparados, né? Nós estamos preparando as trincheiras, né? Na verdade, já foi feita a Conferência Nacional há umas 2 semanas atrás, nós fizemos uma conferência lá no estado de São Paulo, com cerca de 700 delegados, tá? E foram tiradas várias diretrizes para a campanha salarial, tanto na questão da minuta, como na questão de estratégia para a campanha. E hoje, segunda-feira, dia 11, tá, do decorrente, a gente está entregando essa minuta para os banqueiros. A gente espera que até o final de setembro a gente esteja começando a negociar. Eu acredito também que nesse dia 11 a gente já marca a primeira rodada de negociação, que é para a gente começar a conversa. E a gente faz essas mesas temáticas, ou seja, nós vamos abordar por temas, né, saúde, condições de trabalho, questão de finanças, tá? E a gente vai pautando e fazendo as reuniões. E ao final de algum tempo a gente vai vendo o que é que pode avançar. E o recém-eleito presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas, Josimar Melo, falou com a nossa equipe sobre as expectativas para a próxima gestão. O resultado, né, saiu no mesmo dia, né, às 20 horas, na sede do sindicato, e a Chapa 1, o qual foi candidato a presidente, venceu o processo eleitoral por 501 votos, né, enquanto a Chapa 2 teve 275, ou seja, nós ganhamos com 65% dos votos da categoria, né. Foi uma eleição democrática, limpa, né, dos trabalhadores, teve uma presença maciça lá na sede do sindicato para poder votar, e a categoria resolveu dar um crédito de confiança, né, apostou na honestidade, na transparência, né, na luta, na coragem dos componentes da unidade policial, que é a Chapa 1. Teremos agora, no dia 1º de setembro, né, a posse. Vamos definir o local ainda e a hora, mas esperamos que manter a base, né, como resposta a esse voto de confiança. Nós vamos começar desde já a luta pela criação da comissão que vai efetivar o plano de carreira, que foi uma conquista bastante grande da categoria. Então vamos sim, né, presentear a categoria com esse mandato, né, de mais 3 anos, e sempre a luta, né, a luta continua, e como sempre nós vamos sim mobilizar os policiais civis para garantir e conquistar direitos. E depois de muita luta, a UNEAL finalmente vai ter um concurso público. Quem falou com a nossa equipe sobre as expectativas para este concurso foi o diretor do SINDUNEAL, Alexandre Padilha. Nós do SINDUNEAL recebemos com bastante alegria, né, essa autorização que saiu hoje para o concurso para professores da UNEAL, autorizado hoje em reunião, em despacho no Palácio pelo governador Teotônio Vilela Filho, com a presença do nosso digníssimo reitor, o professor Jairo, né, autorizando 50 vagas.
e dando também o ato de despacho de autorização da verba para a construção do campus de União dos Palmares, né? Uma verba no montante de R$2,5 milhões. Bem, esse concurso com certeza não resolve a demanda da UNEAL, que nós precisamos de mais de 100 professores para resolver realmente a carência de docentes existentes nos diversos campi, nos diversos cursos, né? Porém, dá um rápido fôlego, né? Deixa a instituição, pelo menos, respirar um pouco no planejamento do próximo ano letivo, né? No próximo ano, o sindicato vai voltar a travar as suas bandeiras de luta e retomar a discussão sobre o concurso, buscando a abertura de novas vagas para que a instituição realmente atinja o seu patamar de universidade, mantenha o seu credenciamento como universidade, não é? E possa ir para isso, para a manutenção do status de universidade, a instituição precisa abrir cursos de pós-graduação estrito sensu, né? Cursos de mestrado e doutorado, que é uma exigência do MEC. Precisa de 1/3 do seu quadro ser de professores com doutores e mestres, né? 1/3 de professores com dedicação exclusiva, para que nós possamos manter realmente o credenciamento da instituição como universidade. E os bombardeios na faixa de Gaza cometidos pelo Estado de Israel já deixaram quase 2.000 pessoas mortas. Quem falou sobre a questão palestina foi o professor de História, Luiz Gomes, numa entrevista exclusiva. Bem, nós estamos aqui hoje, uma entrevista especial, né, falando em relação aos problemas que está acontecendo, a guerra que o Estado de Israel está fazendo contra o povo da Palestina. Eu estou aqui com o professor da UNEAL, Luiz Gomes, ele é professor de História, e vai falar um pouco sobre a história do povo palestino, né? Ô, Luiz, primeiramente, algumas pessoas dizem que o povo palestino não existia até 1948. Isso é verdade? O território da Palestina ele foi historicamente ocupado pelo povo palestino. A partir de 48 que ocorre é o inverso. A montagem do Estado de Israel, que é um Estado político, é um Estado sionista, um Estado religioso, e que desde a sua origem é um Estado excludente, que não permite conviver harmoniosamente com a outra componente da Palestina, que são os palestinos. Então essa resolução da ONU de partilha e de criação do Estado de Israel, na verdade foi uma sentença de morte contra os palestinos. Porque de lá para cá, década após década, ano após ano, o que se resiste na história são massacres e mais massacres do Estado de Israel contra o povo palestino. Então há uma política deliberada, desde aquela época até hoje, que vem sendo seguida à risca de extermínio do povo palestino. E sobre isso, a humanidade não pode se calar. Bem, de 1948 para cá, se você vê o mapa da Palestina, está praticamente desaparecendo, né? O Estado de Israel, que não tem nem sequer uma constituição, está avançando e avança, e hoje nós vemos o que está acontecendo em Gaza. Me fala o seguinte, o que acontece, qual é a posição? Nós vemos que os Estados Unidos é uma peça importante nisso aí, porque é o que está patrocinando esse genocídio, né? Qual seria o caminho aí para evitar que isso continue acontecendo? Porque hoje os Estados Unidos aliás, Israel já pediu mais 12.000 soldados. Então, qual seria a solução para resolver esse problema? De uma vez, seria um Estado, 2 Estados? A gente vê que a história mostra que 2 Estados não resolveu. Então, qual seria a solução para resolver esse problema do conflito Palestina e Israel? A primeira coisa, tem que haver a suspensão imediata dos bombardeios e a retirada dos soldados israelenses da faixa de Gaza. Essa é a primeira questão incondicional para restabelecer o diálogo. Então, é sobre essa base que as manifestações pelo mundo afora começam a acontecer, a exigência da retirada das tropas de Israel. Não existe guerra na Palestina. O que existe é um genocídio. Porque, do outro lado, os palestinos não têm aviões, não têm tanque, não têm marinha, não têm soldados. Então, na verdade, Israel está bombardeando os civis. Os últimos dados têm mostrado que mais de 250 crianças foram mortas. Uma criança por hora Israel está assassinando na Palestina. Declarações de lideranças conservadoras vão além. Fala que tem que exterminar não só as crianças e as mulheres, porque assim vai evitar que ocorra a continuidade do conflito. Ora, essa é uma política muito clara de extermínio, que está se pensando por parte do Estado terrorista, sionista, fascista de Israel, é o extermínio à luz do dia, aos olhos da humanidade de um povo inteiro.
Como você falou, o mapa da Palestina, desde 48, só faz diminuir. E isso tem diminuído porque Israel tem ocupado as regiões que o acordo de 48 previa sob controle dos palestinos. Ano após ano eles estão ocupando. Então hoje a população palestina tem uma boa parte exilada, que não tem o direito de voltar à sua terra de origem, e os que estão na Palestina e faixa de Gaza vivem em áreas que são verdadeiras prisões ao céu aberto. A faixa de Gaza hoje é uma prisão ao céu aberto, cercada pelos muros de Israel de um lado, a fronteira com o Egito do outro e o mar. Ninguém pode ter acesso à faixa de Gaza sem passar pelo controle do Estado de Israel. Hoje, Israel acabou de bombardear há poucas horas uma central de energia. Com isso, se está condenando aquelas pessoas que foram mutiladas na guerra a não serem tratadas. Então, não só os 1.300 que já morreram hoje, mas muitos outros vão morrer. Porque ao bombardear hospitais, bombardear as instalações elétricas da faixa de Gaza, está se condenando que essas pessoas que foram atingidas possam escapar. Então é uma guerra de extermínio. E, como eu falei antes, a humanidade não pode fechar os olhos para isso. Então o primeiro passo é a retirada das tropas de Israel de forma unilateral, sem nenhuma pré-condição. E em seguida, eu acho que o debate que tem que ser feito é o seguinte: faliu a política de 2 estados. Porque a ideia dos 2 estados era a ideia que Israel conseguiu ganhar tempo e em função de sua hegemonia militar, exterminar e tomar o território do outro. Então hoje a saída duradoura, eu não vejo outra para a Palestina, é um só Estado. Um Estado palestino, laico, não religioso, que permita que as duas componentes, a componente judia e a componente muçulmana, portanto árabe e judaica, possam conviver em paz, estabelecendo um quadro de direitos, porque a Constituição de Israel não garante direito ao povo palestino, é uma Constituição excludente. Então, ao estabelecer um Estado único, um Estado laico, não religioso, e que estabeleça os mesmos direitos para as duas componentes, aí sim poderemos ter um sinal de paz para aquela região. E, obviamente, também tem que tirar a influência dos Estados Unidos na região. Porque hoje, sem a presença dos Estados naquela região, aquela região não teria virado esse barril de pólvora que é o Oriente Médio. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Para quem quiser enviar mensagens e críticas para a nossa equipe, mande através do nosso e-mail, euquerovercult@gmail.com. Para quem quiser rever as nossas reportagens, pode acompanhar através do nosso blog, euquerovercult.blogspot.com. Tenham todos uma ótima semana e até mais.